Gênesis capítulo 9. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como a erva verde. Eu vos tenho dado todas as coisas. Mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, não comereis. E, certamente, vosso sangue das vossas vidas eu requererei. Da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. E vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E Deus falou a Noé, e a seus filhos com ele, dizendo: Eis que eu estabeleço meu pacto convosco, e com vossa semente depois de vós, e com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado e de todo animal da terra convosco, de todos os que saem da arca, a todo animal da terra. E eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco, para as gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isto será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. E eu lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e toda criatura vivente de toda a carne. E as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem. E eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal do pacto, que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada. E Noé começou a ser lavrador, e ele plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho, e ficou embriagado, e ele ficou desnudo dentro da sua tenda. E Cão, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma capa, e a puseram sobre os seus ombros, e viraram para trás, e cobriram a nudez de seu pai. E suas faces estavam viradas para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. E Noé despertou de seu vinho, e soube o que seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: Amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para seus irmãos. E ele disse: Abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. E Noé viveu, depois do dilúvio, 350 anos. E todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Gênesis capítulo 10. Ora, estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, Quitim, e Dodanim. Por estes, foram divididas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã, Cuxi, e Misraim, e Put, e Canaã. E os filhos de Cuxi, Sebá, e Avilá, e Sadtá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Ele foi um caçador poderoso diante do Senhor, pelo que é dito, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E no começo do seu reino estavam Babel, e Ereque, e Acade, e Calné na terra de Sinar. Daquela terra saiu a Síria e edificou Nínive, e a cidade de Reobote-ir, e Calá, e Rezem. Entre Nínive e Calá, esta mesma é uma grande cidade.
E Misraim gerou Ludim, e Anamim, e Leabim, e Naftuim, e Patruzim, e Casluim, de quem vieram os filisteus, e Caftorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e o Jebuseu, e o Amorreu, e o Girgazeu, e o Eveu, e o Arqueu, e o Sineu, e o Arvadeu, e o Zemareu, e o Amateu, e depois as famílias dos cananeus foram espalhadas. E o termo dos cananeus era desde Sidom, quando se vai para Gerar, até Gaza, quando se vai para Sodoma, e Gomorra, e Admá, e Zebuim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, e em suas nações. Assim também nasceram filhos, o pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lud, e Arão. E os filhos de Arão, Uz, e Ul, e Jéter, e Mas. E Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almodá, e Selef, e Azarmavé, e Gerá, e Adorão, e Uzal, e Dicla, e Obal, e Abimael, e Sabá, e Ofir, e Avilá, e Jobabe. Todos estes eram filhos de Joctã. E sua habitação foi desde Messa, quando se vai para Cefar, um monte do leste. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E por estas foram as nações divididas na terra depois do dilúvio. Mateus capítulo 9. Entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico, deitado em um leito. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, teus pecados são perdoados. E eis que alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, o que é mais fácil, dizer: Os teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para sua casa. Mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se, e glorificaram a Deus, que dera tal poder aos homens. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. Ide, pois, e aprendei o que significa isto: Eu quero misericórdia, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Porque nós e os fariseus jejuamos com frequência, mas os teus discípulos não jejuam. E disse-lhes Jesus: Podem os convidados do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa, e faz-se pior a rotura. Nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas colocasse vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo. Mas venha e impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla de sua veste. Pois ela dizia consigo:
se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei são. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. Jesus, chegando à casa do governante, e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou, a tomou pela sua mão, e a menina se levantou. E sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. E, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E, quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: Conforme a vossa fé vos seja feito. E seus olhos foram abertos. E Jesus rigorosamente lhes advertiu, dizendo: Vede para que nenhum homem saiba isto. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo possuído por um demônio. E, o demônio sendo expulso, o mudo falou, e as multidões se maravilharam, dizendo: Nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E, ele vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Esdras capítulo 9. Ora, quando estas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim, dizendo: O povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se separaram das abominações dos povos das terras, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquelas terras, sim, a mão dos príncipes e soberanos que foram os primeiros nesta transgressão. E quando eu ouvi esta coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então foram reunidos a mim cada um que tremia diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados embora. E sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. E diante do sacrifício da tarde eu me levantei da minha tristeza, e tendo rasgado as minhas vestes e o meu manto, caí sobre os meus joelhos, e estendi as minhas mãos ao Senhor meu Deus. E disse: Ó meu Deus, estou envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre a nossa cabeça, e a nossa transgressão cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais nós temos estado em uma grande transgressão até este dia. E por causa das nossas iniquidades nós, os nossos reis, e os nossos sacerdotes, fomos entregues na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, e ao despojo e à confusão de rosto, como é neste dia. E, agora, por um breve momento se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para deixar com que um remanescente nosso escape, e para nos dar um prego no seu santo lugar, para que o nosso Deus possa alumiar os nossos olhos, e nos dar um pouco de reavivamento à nossa servidão. Porque nós éramos servos. Todavia o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão, mas tem estendido misericórdia a nós à vista dos reis da Pérsia, para nos dar um reavivamento, para estabelecer a casa do nosso Deus, e para reparar as suas desolações, e para nos dar uma muralha em Judá e em Jerusalém. E agora, ó Deus nosso, o que diremos depois disto? Porque abandonamos os teus mandamentos, os quais tu tens ordenado pelos teus servos, os profetas, dizendo: a terra, a qual vós ides possuir, é uma terra imunda com a imundície dos povos das terras, com as suas abominações, que a encheram de uma extremidade à outra com a sua impureza. Agora, portanto, não deis as vossas filhas aos filhos deles,
nem tomeis as suas filhas para os vossos filhos, nem busqueis a paz ou as suas riquezas para sempre, para que vós possais ser fortes, e comais o bom da terra, e a deixeis por herança para os vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, e por causa da nossa grande transgressão, vendo que tu, nosso Deus, tens nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e tens nos concedido tamanho livramento como este. Deveríamos voltar a violar os teus mandamentos, e a aparentar-nos com os povos destas abominações. Não ficarias tu irado conosco até teres nos consumido, de modo que não haveria remanescente, nem quem escapasse. Ó Senhor Deus de Israel, tu és reto, porque nós permanecemos ainda escapos, como é neste dia. Eis que estamos diante de ti em nossas transgressões, porquanto não podemos estar na tua presença, por causa disto. Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E, enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e, ele caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens, que viajavam com ele, pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra, e, abrindo os olhos, não via nenhum homem. Mas guiaram-no pela mão, e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo, de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então, respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei com grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se, foi batizado. E, tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam: Não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome e com este intento veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiavam os portões de dia e de noite, para o matarem. Então, os discípulos tomaram-no de noite, e desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o, o trouxe aos apóstolos, e lhes declarou como ele vira ao Senhor no caminho, e este lhe falará, e como em Damasco falará ousadamente em o nome de Jesus. E estava com eles, entrando e saindo de Jerusalém, e falava ousadamente em nome do Senhor Jesus,
e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Quando souberam os irmãos, desceram-no a Cesareia e o enviaram para Tarso. Então as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia, e Samaria tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, se multiplicavam. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama, e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faze a tua cama. E imediatamente ele se levantou. E todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no, e se converteram ao Senhor. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias, que ela ficou enferma e morreu. E, tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe sua mão, a levantou, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isto foi conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, com um certo Simão, curtidor.